Nesse aqui tu não vai precisar orar. Oi, 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 tudo bem? Boa tarde, boa noite, já início de noite, né? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial e trazida por Deus, literalmente, né? De todas as formas. Deus me apresentou ela, na verdade, no episódio do marido dela, que é o DJ Nicolai. E aí foi uma bênção, desde então a gente tem contato. A Cris, ela é membro da igreja que eu congrego também. A Cris é uma pessoa que dentro de tudo que ela faz, e ela tem muita palavra, ela tem muita responsabilidade no que ela faz, ela é muito voltada, principalmente hoje, agora, nesse momento, ela tem se capacitado muito para falar com mulheres, para tocar o nosso coração, de mulheres que estão recém na fé, ou que estão na fé, mas ainda precisam, a gente sempre precisa de uma palavra amiga, a gente sempre precisa de um acalento, a gente sempre precisa de um cuidado, né? E graças a Deus, lindamente, Deus tem capacitado a Cris para isso. Então, acho não, tenho certeza que era, tenho total certeza que era para ela estar aqui para falar com vocês, para mostrar para vocês também um pouquinho dessa ideia que nós temos da mulher, para nós perdermos aquilo de que a mulher sabe, a mulher que honra o lar, a mulher que cuida do seu lar, do seu marido, do seu namorado, enfim, da sua família, é uma mulher que ela que ela não tem palavra, que ela não tem voz, que ela tá ali uma dona de casa, não. Vamos falar de um jeito assim, ela é muito empoderada, a mulher de Provérbios, ela é linda, ela é forte. E a Cris sabe trazer isso muito bem, né, Cris? Graças a Deus. Amém. Fale pro povo que tu tem pra falar, graças a Deus. Primeiramente, agradecer o convite, né? Na verdade, o convite foi teu, mas foi Deus que conectou a gente desde o Total. começo. Graças a Deus, né? E não, e bem, vocês não têm noção. Foi uma forma assim, vai ser. Eu olhava pra ela e ela parecia. Lembra, tio, acho que eu passei umas 2, 3 vezes por tio e dizia, eu tô procurando, eu perco uma, encontro outra, encontro dois, Exato, perco 3. exato. Diferente de ti, como tu falou antes, né? Eu já fui preparada a minha vida inteira, né, pra falar com mulheres. Amém. Quando eu era criança, eu tinha diários, né, agendas assim, que eu escrevia. Quando eu crescer, eu vou construir uma casa pra colocar todas as mulheres que sofrem maus tratos, Amém. enfim, de todas as formas, né, e colocá-las todas lá. Mas nos últimos tempos, Deus me mostrou que a reforma da casa precisava começar por mim. O primeiro ministério somos nós, né? Precisa começar por nós. A diferença, a mudança que a gente quer ver no mundo tem que começar por nós. E depois que a nossa casa é reformada, daí a gente consegue transbordar essa reforma em outras mulheres e começar a capacitar outras mulheres, né? Para daí então começar também assim o propósito de Deus na vida de todo mundo, né? Ai, Que que é o avanço do benção. reino. É uma benção. É que nem eu tava te dizendo, a gente, que nem. Eu falo muito por mim, falo muito por quem convive comigo, pela minha irmã, pelas minhas amigas. A gente, principalmente quando entra na fé, a gente vem cheia de dúvidas. E a gente precisa de uns colos, de uns puxões de orelha, de uns cuidados, de uns carinhos de outras mulheres, que nem nós estávamos conversando antes. Os homens são importantes também em nos ajudar, o pastor ou qualquer outro homem que entenda de relacionamento, de mulheres, de ajuda, mas nós sabemos o que a gente sente. E Exato. uma coisa que a gente já conversou várias vezes tá na hora de nós mulheres nos ajudarmos, nos olharmos, nos cuidarmos, Exatamente. perder aquilo de ai, fulana, olhar para a pessoa, começar a nos olharmos como irmãs, né, que somos. Se nós Somos. escolhermos ser Somos. filhas de Deus, nós somos irmãs. Né? Exato. Então, o que nós temos que fazer é nos ajudar como irmãs, nos apoiar, nos amar. Lembra que eu te falei aquele dia? Meu Deus, como eu quero que nós sejamos como os homens, assim, de a E gente se apoiar. seremos. Porque eles, né, aquela coisa que a gente traz lá do mundo secular, homem sempre se apoia, ele pode ser rival, mas ele se apoia em todos os momentos. Tirar a A rivalidade, tirar esse disputa. peso, a disputa. É Exato. tão lindo ver mulher feliz, é tão lindo. Nossa, eu fico, sabe, já me dá uma coisa. Eu acho que todas as mulheres têm o direito de serem felizes, o direito de se amar, o direito de serem amadas, o direito, sabe aquela coisa assim? Exatamente. E a gente é tão, Exatamente. aqui na Bíblia a gente é tão importante. Nossa, o quanto tem de mulher
se nós falarmos lá de Eva, e todas elas, tudo precisou de mulheres para terem, até porque nós que geramos os homens todos. Exato. Então nós somos muito importantes, elas tiveram que acreditar, elas tiveram que passar por muito perrengue junto com todos os pais da fé. As mães da fé foram muito importantes. E Jesus, no ministério dele, deixou elas em cargos importantíssimos. Então a gente tem que começar a olhar para isso, acreditar, olhar para a Bíblia e entender que nós somos importantes, que não tem nada de que aqui é machista, que as mulheres são segregadas, que as mulheres são abandonadas, que as mulheres... Não tem, é o contrário, é o contrário, é o contrário. Ele ama todos nós e muitas vezes é permitido acontecer algumas coisas para que a gente possa escolher. Porque o livre-arbítrio, ele existe e a gente pode escolher qual o lado que a gente quer seguir. E eu sempre digo para todas as minhas amigas e clientes, sabe, que eu atendo, se eu não passasse por todas as coisas, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, não seria metade da mulher que eu sou hoje. Amém. E eu olho para trás com imensa gratidão, porque se eu não tivesse sido transformada e curada, eu não poderia estar sentada aqui conversando contigo falando de cura, sabe? Consegue imaginar ela de algum outro jeito, Virginia, se não assim, calma e plena? Eu já fui a mais louca. Vê, Já né? fui transformada por Jesus. Porque quando teu marido veio, ele já fala de ti, ele assim, graças a Deus e graças a ela e com o apoio dela, vários momentos ele falou, foi através do teu apoio, foi, sabe, muitos perrengues, somente quando ele entra, quando ele tenta voltar na fé e tudo, tudo vem do teu apoio, então, para vocês verem o quanto é importante na vida de um homem, né? E guria, é muito louco porque toda a transformação do nosso relacionamento se deu porque eu entendi o meu papel. Porque às vezes a gente ergue uma bandeira que não é nossa. Por exemplo, o feminismo. E as mulheres nem entendem o que é isso, porque elas perderam o papel e perderam a identidade de filha. Sim. Nós somos filhas amadas e nós precisamos entender o nosso papel. Quando eu comecei a entender que Deus começou a me mostrar qual o papel dentro do lar, né, que a mulher ela foi feita para cuidar, nutrir, né, ter aquele aconchego, né, o cuidado, e o homem prover. A gente tem que saber o nosso papel, não que a gente não possa trabalhar, a gente pode trabalhar, porque a mulher sabe de Provérbios, ela trabalha, ela direciona o marido, ela empodera o marido, ela profetiza coisas boas para o marido. Amém. E para mim foi muito desafiador. Como assim eu vou ter que, né, ir para trás? E daí Deus falou assim, ó, eu não quero que tu ande atrás, eu quero que tu ande do lado. Sim. Tu não tá andando do lado do teu marido, tá andando na frente dele. Sim. E para ele conseguir ter o espaço dele de homem dentro do lar, tu precisa dar um passo para trás e andar do lado dele. Porque enquanto tu estiver à frente, ele não vai conseguir, né, ter o papel dele de homem dentro do lar. E quando eu dei o passo para trás e eu comecei a andar do lado dele, foi bem desafiador, viu? Acredito. Porque a capacidade que a gente tem, que a mulher tem de resolver as coisas, é diferente do homem. E a gente tem que entender que tá tudo certo. Quando a gente para de querer mandar neles e direcionar eles, porque a mulher sabe, ela direciona o marido, ela não comanda a vida dele, ela direciona, ela tem clareza mental para que ele, né, consiga ter clareza diante das situações. Ela traz com sabedoria isso. Quando eu comecei a fazer isso, foi muito desafiador. Meu Deus do céu. Eu disse, pai, me dá forças para não mandar nele. Ele diz assim, dá espaço para ele. Se ele errar, tá tudo certo. Tu não é perfeita. Tu erra todo momento, tu peca às vezes até comendo, sabe? E daí disse, é verdade, Senhor, é verdade. Quando eu comecei a dar espaço para ele, tudo começou a melhorar na nossa vida. Tudo começou a melhorar. E daí Deus fala assim, ó, agora isso que tá aprendendo, tu divide com as tuas amigas, com as tuas irmãs, com os teus clientes, né? Com todas as mulheres que eu vou mandar pra tu ajudar. Amém. Porque já que eu te curei, tô te curando todos os dias, né? Porque todo dia tem um renovo. Todo dia ele tá nos mostrando e nos capacitando algo, né? Amém. A mente renovada que o apóstolo Paulo fala para Romanos, né? Que transformai-vos a partir da renovação da nossa mente. Uma mente renovada, ela consegue ampliar, né, a visão. E pra gente ampliar a nossa visão, a gente precisa renovar a nossa mente. E pra transformar a nossa mente, a gente precisa acreditar. Trabalhar as nossas crenças limitantes, né? Aparece muito isso pra mim. Sabe por que vocês, mulheres, não atingem algumas coisas na vida de vocês com sabedoria? Porque vocês não curam as feridas do passado. E tá tudo conectado pro passado. Tudo que tu vive no presente é uma projeção do teu passado. Agora, como é que tu vai resolver isso? Vai precisar olhar pro passado com gratidão, com amor, porque Deus estava lá. Guria, quando eu me batizei, Deus falou
tanto comigo, tanto comigo. Sabe aquele momento que tu falou que tu pensava que tu ia morrer, que tu tava com o coração destruído, que tu pensou que não teria mais como? Eu tava lá te capacitando, te dando coragem, te munindo de força, sabe? De ousadia. Porque no momento certo, tu vai falar. No momento certo, tu vai te pronunciar e tu vai ajudar outras mulheres. Porque isso foi uma coisa que, sim, na minha vida inteira, sabe? Um dia eu vou falar para mulheres, um dia eu vou ajudar mulheres, um dia eu vou mostrar para elas a identidade delas de filhas amadas, que somos, todas nós somos. E sabe o que acontece, Fê? A sociedade está muito deturpada. A mulher, ela pegou o papel do homem, porque precisou, em alguns momentos, pegar o papel do homem, e ela criou uma casca grossa, enrijeceu o coração. E eu ouso dizer, inclusive, que muitas das nossas doenças físicas são projeções das nossas emoções. Concordo. Por exemplo, o câncer de mama, ele tá na linha do coração. Um coração com mágoas, o que é a má água? É uma água podre, é uma água ruim. Se a gente fica alimentando aquela água ruim durante muito tempo, o que acontece? O corpo físico, ele grita. Nossa, muito. E ele grita através de doenças, né? Muito. E como é que a gente consegue, né, resolver isso? Jesus. Amém. Jesus, ele vem, ele preenche, ele lança fora o medo, ele lança fora as doenças, as coisas do nosso passado, ele mostra pra gente, olha só, meu amor, eu tô te dando a escolha. Tu pode vir comigo, tu pode ficar onde tu tá, mas tu pode vir comigo e te curar. E ele nos cura, nos capacita todos os dias, ele começa a lançar fora, ai, sabe aquele ressentimento? Libera essa pessoa. As coisas que as pessoas fazem pra ti não é sobre ti, é sobre elas estão machucadas. Te coloca no lugar delas, senta e escuta. Porque o que acontece? A gente não é escutada. Amém, é verdade. A gente precisa de ouvidos pra escutar. Amém. E isso foi uma coisa que foi trabalhada em mim, porque eu sempre queria falar. Eu queria falar. E daí Deus falou assim, ó, agora que tu já falou bastante, tu escuta. Escuta essas mulheres e no ouvido bom, né? Tu conduz elas. Sim. Mostra pra elas que tem um Jesus que ama elas, que tem um pai, né, grandioso, que tá esperando elas irem até ele, porque da mesma forma que a gente sai de casa para trabalhar, a gente sai de casa para estudar, a gente sai de casa para fazer muitas coisas, a gente precisa sair de casa para alimentar o nosso espírito, né, e se conectar com Deus. E com certeza quem vai me escutar falando essas coisas agora fala, meu Deus, não é a mesma Crislaine? Porque eu jamais faria o que eu tô fazendo agora. Jamais. Sair de casa pra ir no culto, ler Bíblia. Tu vê. Fui transformada, amiga. A transformação é tão que para Transformada. nós que conhecemos ela já assim transformada, é tão difícil imaginar o inverso, né? É difícil nós imaginarmos que houve, que é o que a gente fala da pastora Simone também, né? Quando ela fala que ela, né, que ela também foi transformada em várias situações, assim, e ela várias vezes já deu testemunho, só me sinto na liberdade de falar, porque ela já deu testemunho na igreja, Claro. falar que muitas vezes ela ouviu aquilo que muitas de nós mulheres ouvimos, ninguém vai casar contigo, do jeito que tu é muito bravo, do jeito que tu é, tu vai morrer sozinha, do jeito que tu é, que não sei o quê, quero ver tu morar com alguém, essas coisas todas, porque a gente teve que abraçar um coração, como tu diz, um coração peludo, bravo, de homem, que não é nosso. Que não é nosso. Daí a gente se perde, porque nós não somos homens, Não de somos. nenhuma Não forma. somos. E daí, graças a Deus, só que daí entra ele e vai transformando. E daí Todos os hoje, dias. a gente não consegue nem imaginar pessoas assim, que já ouviram isso que nós ouvimos muitas vezes, graças a Deus, hoje de uma forma como vocês são. Uma forma linda, uma forma que trabalha, que sabe cuidar da outra, que sabe olhar para a outra, sabe amar a outra, que é o mais importante. E eu Porque- amo. E daí me questionava assim, mas como é que tu consegue amar todo mundo amando? E eu muitas Entendendo, vezes, né? Fê, durante a minha vida, eu duvidei desse amor que eu tinha pras pessoas, sabe? Será que realmente eu amo? Será que esse amor é genuíno? Realmente sai de dentro de mim? Porque tu acaba se questionando, sabe? Será que é real? E daí Deus fala assim, para de escutar as pessoas. Elas estão machucadas. E daí a boca fala o que o coração tá cheio. Sim. E se o coração das pessoas tá machucado, elas vão falar coisas E que elas são não pesadas. vão entender. Não vão entender. Eu conversando até com a minha psicóloga, eu gosto muito, eu acho muito importante, graças a Deus na nossa vida, né, a gente busca muito, e eu acho super importante, psicólogo, psicopedagogo, tudo que é psico, eu sou apaixonada.
Se a gente não trabalhar nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, tem que tudo estar ajustadinho, né? São as três esferas, né? Sempre. Corpo, mente, espírito. Corpo, alma e espírito, a gente precisa estar alinhado com os três. Tudo direitinho, né? E aí eu falando com ela, e não é a primeira, né? A segunda, várias vezes eu pergunto assim, por que é tão difícil para as outras mulheres? Foi a vida inteira, não foi um exemplo, não foi só num trabalho, não foi só numa escola, não foi só num lugar. Por que é tão difícil para as outras mulheres não entenderem que não é um personagem, que eu realmente quero que ela esteja bem? Realmente, né? O meu discurso sempre foi assim, como eu gostei sempre muito de coisas estéticas, vinham sempre muito me perguntar. E aí eu falava assim, acho lindo, faz, mas também não faz se tu não faz pelo outro, não faz pelo marido, não faz por ninguém, faz se tu acha que deve fazer. Exato. E aquilo era de verdade, era da minha alma. Sabe, eu acho maravilhoso quando uma mulher aprende a se amar, a se gostar. E eu não entendia na época, por ser secular, não entendia que na verdade tá na Bíblia, o nosso corpo é o nosso templo. Hoje ainda eu vi isso, é Corinthians, tá em Coríntios, se eu não me engano, 3:6, 3:16, eu não lembro direito, depois até acho e leio para vocês. Mas o nosso corpo é o nosso templo. Nós temos que nos amar. Como é que nós vamos amar o outro? Como é que eu vou amar o outro? E isso eu sempre dizia, só que de um jeito secular, que eu não tinha noção, né, da parte, assim, vindo pro lado de Deus, vindo pro evangelho. Então eu falava assim, que pessoas felizes em volta, vai ter todo mundo feliz e ninguém vai se incomodar um com o outro. Ela não vai ter tempo para se incomodar com a minha vida se a dela estiver maravilhosa. E eu achava mesmo que se tu te ama, tu vai se amar, tu não vai entregar outra coisa para outra pessoa, tu não vai entregar amor, tu vai entregar só beleza, amor e felicidade para os outros, para tua família, para ti, para mim. Então, eu não entendia, daí agora tu entra dentro do evangelho, por isso que eu digo, isso aqui não tem nada, não tem nada de machista isso não, aqui. Deixa eu te dizer que eu falava isso, nossa, capaz que eu vou abrir esse livro machista, preconceituoso, que fala que as mulheres têm que ser segrega submissas. As mulheres, deixa elas submissas, meu Deus, aquele discurso, né? E daí eu fui estudar, né? Porque Deus, ele é perfeito. Eu digo assim, ó, Deus é perfeito, ele é estratégico, né? Ele já me gerou dentro do útero da minha mãe, curiosa, vai ler bastante, vai estudar. Submissão é estar sob a mesma missão do homem, do teu marido, da pessoa que tu escolheu estar do lado, né? E daí, quando tu entende isso, cara, olha só, né? Já quebrou ali mais uma crença, falando de crenças que a gente tava falando, né? Sobre Bíblia. Sim. Sabe? E a questão do amor próprio, como a gente tinha falado antes, o nosso templo é habitado do Espírito Santo e o nosso primeiro ministério. Só que nós não fomos ensinadas a se amar. E o meu projeto hoje, né, que é o Ame by Cris Kern, é um projeto que Deus colocou no meu coração. Ele fala pra mim sempre, tu tem que ensinar as mulheres a se auto-amar. E eu sempre falo, por que não começar pelos cabelos, né? Sim. Que é a moldura do nosso corpo. E é o que te faz que é bem. o que te apresenta. Não é vaidade. Não. É amor próprio. E é isso que o autocuidado é amor próprio. Essa é a questão, Cris. Por que é colocado? E daí vem muito desses ismos, machismos e feminismos e tudo que é ismo, que não faz bem. Tudo que é muito ismo, é muito extremo. Extremo não é bom pra ninguém. Por que tu te cuidar é como se tu quisesse ser submissa ou tu tem... Assim, tu tá fazendo uma coisa que é pra ti. É pro teu corpo. Se tu estiver fazendo pra ti, se não estiver, claro, fazendo porque o teu marido, teu fulano, sei lá, por causa de alguma coisa. Mas se estiver fazendo porque é teu, porque é genuíno, ou porque tu aprendeu a se amar. Exato. Por que é colocado numa posição tão ruim? Por que é tão questionado como uma coisa tipo, eu não posso estar sempre arrumada, porque isso me dê... É como se as mulheres tivessem se colocado numa posição que se ela estivesse cuidando, se amando, ela vai estar numa posição inferiorizada, como se ela quiser... Eu ouvi muitas assim, mas eu não tenho que estar conquistando. Não, mas eu não. Quem é que disse que eu tenho que estar conquistando alguém o tempo todo? Eu tenho que estar me amando. Eu realmente tenho que estar conquistando alguém que sou eu mesmo todo dia. Mas é uma chavezinha que a gente vira, sabe? Eu digo que assim, é muito sutil. É detalhe, né? É um detalhezinho que eu sempre digo para os nossos amigos. Nós somos diamantes sendo lapidados todos os dias e constantemente, sabe? E são finos ajustes que eles precisam necessariamente, sim, ser feitos. Sim. Porque a gente não aprendeu a se amar.
Mas é que nem eu falei antes, eu fui desperta para ajudar no despertar de outras mulheres e elas entenderem o quão importante a gente se amar e se colocar em primeiro lugar. Porque o que acontece? A gente tem no nosso coração aquela coisa genuína do amor ao próximo. Sim, Porque a amém, mulher, ela graças se a Deus. doa. Ela doa pro Sim. filho, ela doa pra casa, ela doa pro marido, ela doa pro trabalho. E ela? Onde é que ela fica? Né? Tipo, oi? E eu passei por isso. Uma das minhas curas foi essa, porque eu me levantava cedo pra trabalhar, né? No salão, enfim. E eu não tomava meu café da manhã, eu não cuidava da minha saúde. Só que uma hora, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Eu aprendi na dor, fiquei muito doente, quase morri. Foi muito sério mesmo, sabe? Eu hoje vejo, assim, que Deus... Ele permite algumas coisas e a gente acaba se permitindo algumas coisas porque a responsabilidade também é nossa. Eu não Sim, consegui ver que eu tava me doando mais do que fazendo por mim. O dar e receber, ele precisa estar em A gente não equilíbrio. enxerga. Dar e receber. A gente tá dando, tá, e cadê tu? Que nem tu me falou hoje, né? A gente tava falando sobre os vários sims, né? Exato. A gente tem que Todo cuidar do sim que tu sim, e fala- a mulher tem muito, né? Muito, do tu tá assim, não, sim, eu posso. Todo sim que tu fala pro outro é um não que tu diz pra ti. Sim. Quantas feridas de nãos que tu diz pra ti, tu vai carregando, sabe? E é marido, é filho, Alimentando. é sogro, sogra. Eu tô colocando pras casadas e pras solteiras, é trabalho, é namorado. E às vezes a gente diz os nãos errados, os sims errados, desculpa. Que é assim, às vezes tu, num medo de ficar sozinha, num medo de não ser aceita, né? Que nós estávamos falando que é uma preocupação enorme das mulheres. Tu acaba Aceitação, dizendo uns julgamento. sims que só te machucam, uns sims que te fazem mal, às vezes uns sims que te doem, ficam feridas por causa daqueles sims, né? Quantas vezes foram ditos sims, e eu falo por mim, quantos sims tu já disse que depois te machucaram, que te trouxeram a lugares que tu não gostaria Que não de ter gostaria de estado. Exatamente. E eu falo bastante sobre isso, sabe? A gente precisa ter consciência que nós somos nosso primeiro ministério, que nós somos sim importantes. Não é aquela coisa de, eu tô sendo egoísta, não, pensando só em mim. Não é Eu já egoísmo fui colocada pensando. muitas vezes nessa posição, Cris. Não é. Não é, e eu não Porque pra consegui tudo tá entender. bem na nossa volta. Sim, eu tenho que estar bem. Exato. Como é que... Porque a gente vai projetar o fora o que internamente tá bem em equilíbrio com a gente. Eu sou prova viva, meu marido é prova viva, nós passamos pelo deserto de não se cuidar e a gente não atraía as coisas que a gente queria e almejava pra nossa vida. Quando a gente começou a se cuidar e a se amar e se colocar em primeiro lugar, trabalhar a insegurança, né? Que é um dos principais fatores, medo e insegurança, afeta os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa vida, tudo. Sim. E quando a gente começou a trabalhar isso, tanto eu quanto ele, nossa vida começou a ser transformada, sabe? Então são vários aspectos. É o corpo físico, o nosso corpo espiritual. A gente precisa buscar Deus sobre todas as coisas e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É essa consciência que eu venho trazendo, sabe? Porque foi uma consciência que me foi mostrada. Aí que a gente se completa, né? A gente tava falando Exato. eu venho genuinamente de ter essa posição e de, pelo contrário, ter sido sempre colocada tu te preocupa mais com isso, né? Colocado como se fossem futilidades, uma coisa que é extremamente importante e colocado num lugar que bem assim, por que eu não posso ser mãe, esposa, estar na igreja e também me amar, também me cuidar? Então daí eu venho com isso. E tu vem com aquela outra consciência do tipo, peraí, a gente tem que encontrar esse lugar para levar para as outras mulheres esse lugar, que para algumas é natural, mas que para uma grande maioria talvez não seja. E elas precisam entender isso. E, nossa, eu sonho com um dia que pelo menos 90% das mulheres tenham esse amor por si mesmas dentro, sabe? Vai acontecer em nome de Jesus. Né? Lembra a gente conversando aquele dia? Ai, como eu gostaria que todas se A gente amassem. vibrando, né? Tipo, Todas se amassem. que todas se amem, se sintam o que a adorem, gente tá sabe? sentindo, né? Se Tipo, cuidem, né? Ai, não gosto de maquiar, não tem problema. Ninguém tá dizendo pra ti, o se cuidar, não é que tu tem que viver na academia, não é que tu tem que fazer cirurgia, não é que tu tem que usar maquiagem, não. Se cuidar é se amar, do jeitinho que tu quer ser. Se tu quer ser mais gordinha, não tem problema, tu te ama assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque a gente sempre tem que achar um lindo no outro, né? Isso é amor. Nós temos as nossas belezas individuais. É totalmente diferente. Mas o alto amor, ele cura muito. E eu sempre trago uma reflexão. O copo, ele na metade, ele não tem como transbordar. E a gente é assim. Se a gente está cheio, a gente transborda. Sim.
Se a nossa luz está acesa, a gente ilumina na volta. Amém. E como é que a gente acende a nossa luz? Trabalhando a paciência, trabalhando o alto amor, trabalhando a nossa bondade, a nossa Amém. empatia. Amém. Daí a gente começa a encher. E daí quando a gente enche, a gente joga pro outro. Amém. Se eu estou bem, eu vou transbordar Sim. isso na Fê. Sim. E vou transbordar isso em Que é outras uma mulheres. frase bem secular, mas Exato. que é aquela do pessoas, uma frase muito secular. Ela é feia, mas se vocês colocarem ela num contexto nosso, bíblico, ela fica muito bonita, porque a ideia dela é bonita. Pessoas que, não é que pessoas que estão de bem, como é que é? Não incomodam, mas pessoas felizes não incomodam. É uma frase bem secular. Dessa forma, ela é colocada feia, assim, parece feia. Pessoas felizes não incomodam. Ai, tá, então. Mas não, se para pensar, é mais ou menos assim. Não é que pessoas felizes não incomodem, mas é que se tu tá feliz, se tua irmã tá feliz, se todo mundo tá feliz, se a gente começar a se ajudar, se a gente começar a se amar e passar esse amor pro outro, Exato. ela vai estar feliz também, ela vai passar pra outra, e daí fica aquela corrente do bem. Exato. Uma frase secular e feia, assim, ela é bem esdrúxula, mas se trouxer para o contexto bíblico, é isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente faça com que o outro, ajude o outro a ser feliz, Exato. para o outro viver feliz. E ele vai ajudar o outro a ser feliz, e a corrente da felicidade vai indo. Cura gera cura, eu sempre digo Sim. isso. Cura, Sim, seja, sim. vem muito pra mim assim nos cultos. Cura gera cura, lembra sempre disso. Amém. Fala sempre da tua cura, porque. Amém. E é do nada, assim, sabe? Eu tô conversando com uma mulher e vem uma vozinha e fala assim: fala sobre perdão. Amém. E daí eu começo a falar sobre perdão do nada, sabe? E daí a pessoa já começa a falar, né? Porque acaba falando, porque nossa boca fala que o coração Amém. tá Sim. cheio. Ah, mas é impossível perdoar fulana porque o fulano fez isso. Olha só a loucura da nossa cabeça. O fulano fez isso pra ti. Por que tu tá guardando uma coisa que ele fez? Que não é teu, né? Que não é teu. É, mas a gente faz muito. E nós, Faz mulheres, fazemos muito. A gente Por tem causa uma... daqueles sims que a gente dá sims, errado. sims. Daí tu acaba dando um sim hoje pra um namorado que tu nem gosta tanto, pro marido, pros filhos, pros pais, pra alguém. E aquilo vai te doendo, vai machucando. E daí tu fica com aquelas dores, né? Sim. E que às vezes trazem cicatrizes, que daí vem a história do não consigo perdoar, ou aquela história do ficar amargurada, do ficar muito... Tu ir cada vez, em vez de tu ficar mais feliz com a tua vida, com o teu relacionamento, tu vai ficando mais triste com a tua vida, com o teu relacionamento, né? Exato. Que não é isso que ele quer Não pra é. nós. E daí eu por falo... isso que as pessoas foram se assustando com o casamento, eu Aham, acho. Porque aham. viam mulheres infelizes no casamento e daí já estavam dizendo que era bom ser solteira, que eu posso tudo sozinha, Mas que eu não já preciso fui de homem essa, pra amiga. nada. Eu já fui essa. Não preciso de homem pra nada, né? Então, e aí, e daí ela olhava pro lado, ainda tinha aquele monte de casamento, aquelas mães, tias, sogras infelizes ali, e elas pensavam, não, eu não quero isso pra mim. Só que o problema não era a infelicidade do outro, é como tu olhava, e porque a gente vem de épocas Sim, que as exato. mulheres foram aprendendo que elas tinham que ser de um jeito que, assim, foram de extremos. Ou elas eram muito, 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 muito submissas. Exato. Elas foram um extremo. Não souberam usar o meio termo. Não. Não souberam É entrar. que a gente é intensa, né? Exatamente. É que nem eu digo, foram necessárias, ajudaram em muitas mudanças, sim. Mas é que a forma que foi e Exato. como ainda está sendo é que é o problema. Exatamente, eu falo bastante sobre Né? isso. Eu acho que o problema é o extremismo. Extremismo. É nós colocarmos o outro. Tá, aí eu vou lá, eu não vou ver se tu concorda comigo. Eu vou lá e digo assim: os homens nos deixaram submissas muito tempo, nos segregaram muito tempo, não sei o quê. Falando mal que eles fizeram tudo isso conosco por muito tempo. Uhum. Agora eu odeio os homens. O que eu tô fazendo? A mesma coisa. A mesma coisa, tá se equiparando. Tô me igualando. Sim. Tá, mas daí então eu só posso amar ou odiar. E não é assim, eu não posso... Então se eu tô falando que aquilo me faz mal, se eu me sentir submissa, se eu sentir que aquilo doeu, então por que eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro? Não sei se tu entende o que eu quero Claro te que eu dizer. entendo perfeitamente. Eu acho que esse extremismo é que foi o problema, Claro, foi sabe? demais. Eu tava me sentindo submissa e daí eu saí pra uma posição de agora eu te odeio. E daí vem com muita raiva, com muita dor, com muito... E a gente entende que houveram momentos ruins, mas a culpa foi dos homens, e não dos homens, das pessoas, o homem como ser humano. Responsabilidade. Né? Se nós falarmos, todos nós erramos. Todos nós erramos, inclusive. Não só o homem ou só a mulher, né? E eu ouso e falo para as minhas clientes, olha, não é culpa, tá? A gente não precisa se sentir culpada, eu não sou mãe ainda.
Mas eu sou filha mais velha e praticamente criei as minhas irmãs. Nós somos responsáveis, sim, porque são mulheres que geram vidas. Sim. Tanto homens quanto mulheres. Então, que tipo de homem... Eu falo para as minhas clientes, sabe, que tem filho homem. Que tipo de homem tu tá largando no mundo? É um homem que não sabe fazer de tudo um pouco? É um homem que não sabe o processo das coisas? Que tipo de homem tu tá treinando? Porque... Muito machista ou muito feminista, que é só assim, né? Parece que só tem dois extremos. Ou ele é... Gente, tá ou tudo ele, errado. ou ele quer ser muito feminista, que daí ele defende tudo, e tudo que a mulher faz é lindo, maravilhoso. Exato. Mas assim, e não é que não seja, nós somos maravilhosas. Nós somos somos incríveis. Nós somos. Só que nós temos que achar o nosso lugar. Exato. E esses homens, esses meninos que a gente cria, se eles souberem o lugar deles, eles têm que ser aquele guri que dá opinião no batom e na roupa, mas que também ele sabe namorar, ele também sabe se impor, ele também sabe fazer a frente, Isso. pedir, fazer frente e pedir a mulher em casamento. Uma coisa tão simples. Ficar esperando e aquela coisa toda que a gente fala hoje que dói tanto nas mulheres, que é a falta de compromisso, a falta de querer namorar, de querer casar, de querer tudo. Não é uma coisa que nos dói? Então por que a gente vai botar ou um homem extremamente machista, que também é ruim, porque dessas mães elas ficam assim, que nem essas que nós estamos usando de exemplo, né? Ou ela vai lá e deixa aquele homem extremamente machista, que ele acha que a mulher é um objeto para ele, que ela é só algo que ele comprou, né? Ou então ele coloca as mulheres num lugar de muito, então ela pode tudo, porque minha mãe, a gente ensina que não, mulher pode tudo, mulher pode tudo, mulher pode tudo. Mulher pode tudo e muito mais. E muito mais. Só que se tu bota isso na cabeça de um menino e coloca, não bota que ele é um homem, que ele tem que ter jeito de homem, ele tem que ter comportamento de homem, ele tem que ter a atitude, principalmente de homem e provedor. Provedor. Por que eu não consigo? Por que é tão difícil ele colocar uma aliança no dedo? E ele vai se sentir preso, porque a mãe dele era aqui, linha dura. Não, e tem mais aqui tem a questão da projeção, né, Fê? Ou azar, qualquer coisa. Ele não, tá confortável pra mim aqui. Se eu fosse olhar pro relacionamento dos meus pais, eu não estaria casada. Amém. Tá entendendo? Só que eu olho pro relacionamento dos meus pais, não, eu vou fazer diferente. Sim. Eu acredito que eu sou merecedora de um relacionamento saudável. Mas pra eu ter um relacionamento saudável, eu precisei olhar pra mim. Porque o que a gente vê no outro é simplesmente um espelho nosso. Sim. Sabe? Quando a gente consegue engolir o nosso orgulhozinho. Mais difícil. Tá projetando as coisas que eu preciso curar, então tá mais difícil. Pra mim, o início do meu relacionamento me projetou total, assim. O Lucas era eu, homem. Acredito. E eu disse, Deus, eu sou assim, tá, tudo bem. Mas foi todo um processo pra eu entender, sabe? O meu papel, o meu lugar, o lugar dele, as coisas que eu precisava curar, pra eu começar a projetar no outro aquilo que eu realmente queria e que eu mereço. Mas é tudo um processo, sabe? Mas essa questão do homem, ele entender, vem da criação, do treinamento que ele teve da infância e da adolescência dele. E é uma coisa que o pastor, né, fala muito. Ele fala muito assim, vocês têm que entenderem que não é porque as nossas... tudo que aconteceu na nossa hereditariedade, tipo assim, é porque o relacionamento dos meus pais foi ruim. E o meu vai ser também. O meu também vai ser, porque todo mundo se separa perto de mim, eu também vou me separar, porque ninguém casa, também não vou casar, porque ninguém não sei o quê. Não adianta tu só ficar usando os exemplos ruins de todo mundo, ou ficar olhando. Não, eu não quero ser uma nova criatura, eu não quero viver conforme é o evangelho, eu não quero ter uma nova vida, então vamos fazer com que isso seja. Né? Eu falo porque, assim, é difícil para mim. É uma coisa que não é fácil. A gente tá aprendendo, a gente engatinha, é difícil, a gente fica muitos anos na carne. E o ruim é bom. O ruim é bom. O ruim, não... Gente, o pecado não veio para ser ruim. O pecado é maravilhoso. O pecado é gostoso, o pecado é sexy, o pecado é lindo, o pecado é doce. O pecado é sexy. É simples assim. Porque ele tem que te induzir, ele tem que ser. Ele tem que ser isso. As coisas não são ruins. Droga não é ruim. Alguém vai te mentir. Mas só que, olha o que faz na vida da pessoa. Olha o que o pecado faz na vida da pessoa. Tu sabe que me veio agora que ontem eu falei, né, pro pessoal, dei meu testemunho pro pessoal que ia se batizar. Pedi permissão do pastor e falei sobre escolhas, né? Porque quando eu fui me batizar, ao contrário do que acham e falam, né? Porque eu sou taxada agora de brega, de cafona. Tá brincando? Sim, algumas pessoas falam. Mas eu não dou bola pro que falam, porque o que importa é o que Jesus tá fazendo no meu coração. Tô chocada de novo, mais uma vez. Sim, como assim tu não bebe mais? Que loucura. Ai, que brega!
Daí tem coisas que às vezes eu preciso ficar quieta, né? Porque tem coisas que não precisam ser discutidas. E não adianta, tem pessoas e tem que não coisas que Deus adianta me muito cutuca, também, né? fala. E tá, eu falo, sabe? É uma consciência que vem. Ela desce, assim. Só que quando eu me batizei, eu ainda tava viciada no tal do cigarro eletrônico. Aquilo ali nas festas, aquilo ali, ó, assim, ó, da mesma forma que ele vicia, ele destrói contigo, né? Acredito. Muitas pessoas estão muito doentes nos Diz hospitais. que é pior que cigarro, É pior. né? Só Tem que um foi não nos sei o que vendido lá, como melhor, né? melhor. E diz que Lá tem uma porque não coisinha ali que é o que queima. transforma aquela fumacinha que é pior que cigarro, né? Exato. E daí eu falei pra eles, o que acontece? Deus só vai nos entregar a partir do momento que a gente toma uma decisão, uma escolha. Tu realmente quer deixar a tua velha natureza pra tomar conta de uma nova natureza? Porque se tu não consegue deixar pra trás os velhos hábitos, tu não vou te dar mais. E a minha carta de batismo eu escrevi, né? Jesus me ajuda a curar disso. Nananana. Só que o que acontece? Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Porque eu posso usar se eu quiser. Se eu escolher, eu posso usar, né? Só que Jesus falou assim, ó. O dom da escolha é teu. Amém. O livre-arbítrio da escolha é teu. Sim. Agora, o que tu vai fazer com o teu livre-arbítrio? Tu vai escolher continuar na velha natureza ou tu vai escolher dar um passo à frente? E eu caí. Teve um momento que eu caí. Eu usei o vape. Depois que eu me batizei. E eu não tenho vergonha de falar, porque acontece. E Jesus Nós sabe vamos disso. cair, Sim, a sabe? gente vai E tá pecar, tudo é. certo, porque Sim. daí o que é o cair, né? É tu olhar e falar, cara, não quero mais isso pra mim. E tu Isso saber- não me faz E bem. eu acho que até ele nos deixa cair pra nós vermos que a Exato. gente tá compreendendo que aquilo é errado. Exato. Porque não é ele que tira nada. Eu Uma me coisa constrangi. é isso. Constrangi. Não é de ele uma que tira nada forma- da gente, né? A gente que não Aham. consegue mais usar, que Exato. não consegue mais fazer, que não consegue Exato. mais ir. É tu que vai tirando de ti. O lindo, aí é Exato. que tá, que é a beleza que eu gostaria. Nossa, como eu queria que todo mundo entendesse, sabe? Eu queria que saísse de mim isso. Do tipo assim, gente, não precisa deixar de fazer nada pra se batizar. Não Não precisa precisa. deixar de fazer nada pra te ir pra igreja. Nada. Não precisa, pode fazer tudo errado. Tudo que tá fazendo de errado, continua fazendo. Não tem problema. Ninguém Não tem se problema. importa com Ninguém isso. se importa com isso. Ninguém se importa. Tô nem Porque aí. a pessoa mais importante e a pessoa que vai se importar é a pessoa que vai tirar isso de ti Exato. na hora que for necessário, do jeito que for necessário e quando for necessário. Exato. Não vai ser eu, não vai ser o pastor, não vai ser a pastora, não Exato. vai ser a Cris, não Não vai ser vai. o Pedro, o Paulo, não vai ser ninguém Ninguém. que vai chegar e vai te dizer, tu tem que deixar de fazer tal coisa, Exato. tem que E deixar. é o que eu falo. Ele, Ele. é tu e ele. E aí é que tá o lindo, porque as pessoas têm essa cultura enorme. Eu sei porque eu tive isso. De não, primeiro eu tenho que fazer isso, E eu aquilo, aquele outro. Eu fui assim, Fê. Eu disse, não, mas eu não tô limpa o suficiente, Sim. eu não mereço me batizar e viver isso. E daí, quando o pastor falou assim, ó, vocês primeiro se batizam e depois o Espírito Santo que vai limpar vocês. Eu não sou ninguém pra falar o que vocês têm ou não que fazer, vocês têm que ser Ele fala responsáveis. isso o tempo todo, amém, né? E quando as pessoas me perguntam, inclusive várias pessoas já se batizaram porque eu trouxe essa clareza, nós, humanos, em carne, não temos capacidade Não. de nos curar. A gente se batiza e naturalmente a gente vai sendo curado. Porque o Espírito Santo, ele vai mostrando pra nós, ele vai, né, nos constrangendo diante das situações e me mostrou, ficou bem claro. Tu não tem capacidade humana de fazer isso. Eu vou te limpar, eu vou fazer. E vai te constrangendo, e daí tu não consegue mais viver aquela velha natureza, porque o Espírito Santo fala, tu quer viver o novo? E tu não consegue deixar o antigo. Não tem problema, tu não vai nem conseguir chegar perto. Não consigo. Me lembrei de uma. Olha que coisa doida. Sabe a Baby do Brasil, aquela bem maluquita? Aham. A mãe da Sara Shiva, né, que eu adoro, inclusive. Ela, num podcast, se eu não me engano, vem alguém e pergunta pra ela assim, eu acho que é lá de 2020, 2021, é da época ali da pandemia. Vem e pergunta pra ela assim, porque tu converteu o... aquele famosão, ele era muito do mundo das drogas, grandão, enfim, era um jogador de futebol famosão. E depois eu acho a entrevista pra te mostrar, tu converteu o fulano. Ela corrigiu ele na hora. Não, eu não converto ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Exato. Na hora. Na hora. Ela não deixou pra depois. Ela disse, não, eu não converto ninguém, eu não modifico ninguém. Quem Exato. modifica, quem converte é o Espírito Santo. A gente fala. E Exatamente. quem faz o processo é o Espírito Santo. E através e também, eu já me peguei, e com certeza isso acontece muito contigo, que nem houveram dias de ir na igreja e estar achando
que eu estava, aquele dia que eu queria só receber, assim, tu quer, não, tô indo porque eu tô com meus problemas, tô no meu deserto, nananana, hoje não tenho nada pra entregar pra ninguém. E daqui a pouco tu ir orar por alguém e tu saber o que falar pra aquela pessoa que tu nunca viu na tua vida, que aquela pessoa tá vindo ali no primeiro dia que ela tá vindo na igreja, que ela nem daquela cidade é. E de tu saber o que falar. Então, assim, tu é literalmente ele através de ti. Ele. Depois tu nem lembrasse, me perguntasse 10 minutos depois o que foi que eu disse exatamente isso. Olha, eu lembro que eu falei isso, mas quando a pessoa começa a te agradecer, tu mais ou menos lembra de alguma coisa, mas não é uma coisa que fica pra ti, porque não é pra ti. Né? Eu lembro que eu te falei, a gente foi num culto agora esses dias, e era bem essa situação. E aí ele me agradeceu várias vezes. Eu dizia assim, gente, sabe, eu ficava com aquilo, eu disse, mas não fui, eu tenho certeza que não fui eu. E daí tu vê, sim, é o Espírito Santo que fala através de ti, não somos nós. Não é. A gente, na verdade, a Exato. gente é mero mortal, que é só Recém-gatinhando. né? 1 ano de batizado eu tenho recém. E tu sabe que Deus fala muito através de sonhos comigo. Amém. E daí, tipo, inclusive tem uma amiga que é recém-batizada, né? E a gente se ajuda muito nesse nosso processo. E ela diz, Cris, já tá aparecendo mulheres pra eu ajudar. Ai, E eu que disse, benção. vai ser super natural isso acontecer. Ai, amém. Porque a gente acha que tem que estar preparada pra fazer as coisas, mas a gente não precisa estar preparada. Não. Deus mostra e a gente vai se preparando no caminho, né? No percurso a gente vai se Tu exemplo moldando. disso total, né? Exato, todos os dias eu tô me preparando porque ele vai mostrar uma mulher. Olha que loucura, um breve testemunho. Eu tive um sonho com uma menina da igreja, isso quando a casa tava lá na Cerro Azul, e eu nunca tinha falado com ela. Eu tive um sonho com ela muito claro, a gente conversando, né? E daí, depois do culto na igreja, uma voz veio e falou assim, vai lá e fala com ela. Eu, como assim que eu vou falar com ela? Eu nunca falei vi com na ela. Não vou falar com ela. E continuou aquela voz, vai e fala com ela, que nem tu. Vai e fala com ela, mas o que eu vou falar? Fala do sonho. E daí, tipo, como eu sou uma filha obediente, eu fui dando um passo pra frente e 2 pra trás, Tenho né? me Porque eu pensando, tornado. meu Deus, ela vai achar que eu sou louca, né? Tá, eu fui indo bem devagarinho, assim, oi, tudo bem? Me apresentei, né? Falei, sonhei contigo. Já fui direto, porque o que eu vou falar, né? E depois ela vai ver, se pode, ela vai lembrar da história. Amém. E sonhei contigo, tararei, fui falando. E ela olhando pra mim com aquela bolita azul, coisa mais linda, ela é linda. Ai, E ela me olhando e eu falando, e eu, meu Deus, ela vai achar que eu sou louca, eu tô louca, tô louca. Não tá louca. E daí falei pra ela, e depois que eu terminei de falar, mas Deus tem pra te dizer isso, isso e isso, com relação ao que a gente tava conversando no sonho, né? E daí ela ficou um pouquinho em silêncio, e eu, meu Deus, falei um monte de merda. Ai, na louca, porque a gente fica duvidando. sim. É normal, muito. porque a nossa carne e nosso Não. espírito. O espírito tá falando pra tu fazer coisa, a tua carne tá falando, não, tu é louca, sabe? Daí fica aquele conflito interno. O que mais a gente passa são as dúvidas. As né? dúvidas. Nossa, E o daí dia eu inteiro. falei, e ela ficou em silêncio lá, pois é. Daí ela falou algumas coisas, assim, e, resumidamente. A gente tá super amiga agora, sabe? Eu, com a minha história, consegui ajudar muito ela, né, no processo dela, e estamos se ajudando, né? E daí Deus fala assim, não duvida mais. Quando eu te falar, quando eu te revelar em sonho, alguma coisa, vai lá e faz. E agora não duvidei mais, inclusive sonhei com outra menina da igreja que eu não tinha intimidade, fui lá e falei pra ela o que eu tinha visto né, em sonho e, Que enfim, benção. abracei, me botei à disposição, porque o que acontece, né? Às vezes a gente só precisa de pessoas que vão guardar as nossas histórias. Sim. A tua história, se tu contar pra mim, ela é tua, ela é minha. Sim. Eu não tenho que abrir a minha boca pra falar pra outras Sim. pessoas, sabe? É tua. E é Deus, sabe? E Deus conhece teu coração, Porque ele a gente sabe só da foi história. instrumento, né? A gente Exato. não passou de instrumento para aquela E eu pessoa. me coloquei à disposição, eu falei, o que tu quiser conversar, sem julgamento nenhum. Eu não sou ninguém pra julgar. Meu Deus, Eu vou te livre. escutar e vou te ajudar. E eu tenho certeza que de alguma forma tu também vai me ajudar. Amém. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente também tá se ajudando Amém. e a gente também Melhor tá aprendendo. coisa. Verdade. Principalmente a falar com mais doçura, porque eu era a pessoa que, sabe? E o Lucas falava, vida, não seja assim. Mas é verdade. Daí eu falava assim, mas é verdade. E às vezes ele brinca comigo, eu fui falar um negócio e falei, mas é verdade, sabe? Tipo, tu pode falar mais com sinceridade, mas com mais amor. Deus fala assim pra mim, sabe? Tira essa, como é que é? Aquela casca dura, aquela pedra, sabe? A Que a gente armadura toda, né? Que a aquela gente cria. armadura. Eu criei aquela armadura e ela foi necessária durante um período da minha vida pra eu me proteger das coisas. Até eu ter o entendimento do que tá acontecendo. E agora Deus diz assim, ó, como é que fala?
te tira? Te desce. Ai, meu Deus. Não tá Eu vindo a também palavra. não me palavra. Porque não só tem que tira se essa despedir. Se despede dessa armadura aí, ó. Se Despir. despede. Obrigada, Isso, amiga. obrigada. É. Mas, Dessa armadura. E mostra pras pessoas que tu pode sim ser transformada com amor. E é difícil, né? Bah, amiga. Essa armadura é muito difícil de Daí eu tirar. penso assim, ó, tá, tem que falar, eu vou falar. Mas daí Deus falou assim, ó, o Espírito Santo me constrange. Com amor tá Crislane. E eu, tá. Ai, sim, senhor. sério, que benção. Eu ainda tô passos atrás ainda. Mas tá assim, ó, amiga, às vezes vai um pouquinho de, sabe, de dureza. Porque ainda tenho muito, ainda fico com muito medo, né? Tudo eu tenho dúvida. E daí aí que vem as brigas com ele, né? Que é Deus, ele, Senhor, me perdoa, Pai. Eu sou errante mesmo, tá? Desculpa. Do tipo, tu vir e ficar assim, mas será? Será que não fui eu que quis? Será que não é coisa da minha carne? Será que não fui eu que pensei acontece sozinha? Será que não fui eu que desejei sozinha? Será que não é minha carne pensando? Será que não é minha carne desejando? Será que... E ainda, eu ainda tô numa fase muito dependente dele. Dependente das falas, dependente dos encaminhados dele, sabe? E daí quando eu vejo que eu errei, ou que eu não fiz alguma coisa que ele queria do jeitinho que ele queria, aí eu fico, meu Deus, viu? Sozinha eu não consigo, sozinha eu não sei. Mas a gente sozinha eu não nunca vai posso, conseguir sozinha eu não sei o sozinhas. quê. Eu já começo, porque viu? Eu te falei que tu tem que me falar. Eu te falei que tu tem que me contar. Eu te falei que tu tem que me mostrar. Mas tu sabe que uma das coisas que essa sociedade deturpou, que é o nosso feminino, que eu falo, que eu trago bastante, que é uma coisa que tá vindo muito pra mim. Por que tá deturpado o nosso feminino? Porque quando a gente tá longe da nossa essência feminina, nós temos o masculino e o feminino, duas energias, todos temos. Sim. Tá? A energia feminina e masculina. E quando a gente tá muito na energia masculina, a gente tá muito rígida e endurecida. Sim. E daí a gente tá longe. Daí vem o quê? A depressão e a ansiedade. Daí a gente se distancia do que realmente a gente precisa ver. E todas as Se tu doenças tá que nem tu disse, Exato. né? Se tu tá muito presa no passado com coisas que as pessoas fizeram pra ti, tu não tá no presente vendo que tu realmente, que Deus tá te mostrando. Que tá no presente. Tanto que o presente é presente porque é um presente divino a gente tá vivo, né? Todos os Agora, dias. esses dias eu ouvi do Dave Leonardo até. Ele falou assim, depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Exato. E daí como é que Deus vai falar contigo se tu tá presa no passado e no Você tem futuro? que tanto é que ele diz, né, que as nossas... Ele fala que cada dia traga os seus próprios problemas, né? Exato. Não é bem assim a passagem, mas é quase assim que cada dia tem as suas próprias aflições. Eu não preciso me preocupar com a de amanhã vai ter as próprias dele, as de ontem. Exato. Ele quer dizer o quê? Que a gente se preocupe com o presente, é o único que nós temos. A gente não tem nem o passado, a gente não tem o futuro. Exato. Eu não vou conseguir mudar o que eu fiz ontem. O que eu fiz há 5 minutos atrás, vocês Não me tem viram tomar esse café, eu não consigo destomar esse café. Não tem como. E também não consigo fazer com que ele do nada agora venha aqui. Então, assim, eu necessito passar por eu preciso levantar daqui, ir lá, pegar, enfim. Então, só que aí, a ansiedade não deixa a gente enxergar isso, né? A ansiosa aqui falando, tá? Não, porque em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Até ontem tu foi uma mulher ansiosa, mas a partir de hoje Amém. tu vai ser uma mulher mais calma, Essa é a maior bênção dela, né? Em nome de Jesus. Porque as coisas ruins elas não podem ser faladas, profetizadas. Amém. Essa é a maior bênção dela, gente. Ela não deixa tu profetizar e a nossa boca é assim, é a maior, é o nosso maior templo. Até o pastor agora já falou, né? É o maior... É uma porta. É uma porta, é a maior porta, o maior templo da gente, que a gente pode profetizar coisas boas ou ruins, a favor de nós e a favor dos outros. E se nós falarmos, tanto é que eu te disse, não me deixa fazer isso. E ela, graças a Deus, me ouviu e não está deixando eu falar. E é assim 24 horas. Quem tá perto de mim, o Lucas, às vezes essa ele fala, bênção. nossa, teu otimismo gospel me irrita. Amém. Ai, porque tem que ver sempre o lado bom das coisas. Mas, meu amor, tudo que acontece de bom ou de ruim vem pra nos ensinar alguma coisa. O que tu aprendeu com isso? Sim. Porque alguma coisa tu aprendeu. Isso é fato, a gente vai aprender com alguma coisa. E quanto mais no presente a gente se posiciona e olha, porque Deus ele não vai vir aqui se projetar e falar, Fernanda, tu precisa fazer isso. Ele vai colocar alguém na tua frente, né? Sim. E vai te falar algumas coisas que tu precisa ver. Sim. Porque pra mim, o que aconteceu quando a gente chegou na casa? A gente precisava saber, Deus, o que tá acontecendo, que algumas coisas não desenrolam na nossa vida. E Deus começou a usar as pessoas pra falar sobre casamento. Porque na minha cabeça, morar junto já era casamento, né? Sim. Só que Deus falou assim, não, vocês não fizeram uma aliança comigo. Sim.
Vocês só estão morando junto, e morar junto é coisa de adolescente. Amém. Agora que vocês moram junto, vocês precisam se casar. Tanto que, na mesma semana que a gente tava se casando, a gente tava se mudando pra minha casa dos sonhos. Amém. Exatamente Que como eu glória. projetei na minha Sim. cabeça, e eu trago isso pras pessoas. As pessoas falam assim, não, mas isso só acontece contigo. Não, isso pode acontecer com qualquer pessoa que acreditar. E fazer Tudo a é vontade possível dele. ao que crê, Amém. sabe? Tudo é possível, e eu trago isso pras mulheres que eu atendo, pras pessoas que convivem com a gente. Tudo é possível ao que crê. Amém. Se tu acreditar que é possível tu ressignificar a ansiedade, tu não vai matar ela. Sim. Tu vai ressignificar a todo momento, porque Deus, ele vai falar contigo. Amém. Ele vai te colocar Ele em fala. situações, Ele fala. ele vai te colocar em situações pra tu trabalhar a tua ansiedade. Uhum. Agora, o que que acontece? A Crislane de agora, né? Acontece alguma coisa, tá? Isso aqui eu não posso resolver agora, fica pra amanhã. O que que eu vou resolver Que agora? benção. O que que tá pra mim resolver agora? Eu vou resolver agora. Ai, que benção. Agora, isso aqui é amanhã, amanhã eu resolvo. Que benção. Não é procrastinar. Procrastinar é tu não fazer agora Sim. o que tu precisa fazer E agora. não fazer nunca, né? E só empurrar com a Exato. barriga sem pensar na consequência. Né? Exato. E eu sempre digo que no cemitério tá cheio de pessoas que vão começar, né? Uhum. Sim. Ah, porque é amanhã. Sim. Ah, mas eu não tô pronto agora. Tá, e quando tu vai estar? Meu amor, no amanhã não existe. Só existe o agora. E eu falo isso pra todas. Ah, mas eu não sou merecedora. Tu é merecedora. Sim. Tu vai lá na igreja, tu vai receber e tu é merecedora, sim, de tudo que Deus tem pra te mostrar. Amém. Ah, mas amanhã, semana que vem, meu amor, não existe. Pode ser que tu saia daqui do salão e tu atravesse a rua e tu morre, já era. De tanta mágoa que tu carrega Sim. no coração. Tu sabia, Fê, que a cada mágoa que a gente carrega, não perdão que a gente carrega, menos um dia de vida? Acredito. Acredito. E tá na Bíblia, né? Quando ele vem e fala essa passagem do deixe para cada dia as suas próprias aflições, é meio que sobre isso que ele tá falando. Não vai mudar nada na tua vida. E ele vem com o resto ainda. Toda essa passagem fala muito disso. Exato. Que ele ainda continua falando, vou falar do meu jeito, resumidamente, e dele fala assim, e que o que tu vai mudar alguma coisa a tua ansiedade? Não vai mudar nada, tu Nada. não vai ganhar nem um dia de vida a mais com a tua ansiedade. E vai atrapalhar tudo que vai acontecer na tua volta. Sim. Então, assim, não adianta de nada. Nada. E assim, o tempo de Deus, que é uma coisa bem crentesca que a gente fala tanto, Adoro. é uma coisa que tá na vida, na verdade, tu seja cristão ou não, seja de qualquer religião, seja de religião nenhuma, tu vai ver, é o tempo de tu pode buscar. A gente busca. Mas existem coisas que é só no tempo dele. Tu esteja no mundo ou na igreja, esteja Exato. onde tu estiver, todo mundo passa pelo tempo de Deus. Até buscar a Ele, Exato. ele sabe que tu vai buscar um Exato. determinado Não, momento. e E ele não tem pressa. Ele não tem pressa nenhuma com a tua vida. Ele não tem pressa nenhuma. é a Porque ele gente que tem que ter, sabe. né? De É segurar. nós que É a temos gente que que ter. tem que ter. Eu digo, Jesus nos transforma, mas quem tem que aprender as coisas, a gente tem que buscar. Não, e ele deixa Sabe? bem claro, né? Que somos nós que temos que buscar. Porque a gente sempre buscou o pecado. O humano. E ele nos ama tanto que ele nos fez com livre-arbítrio e ele nos fez errantes. Ele sabe que a gente vai pecar. Ele sabe que a gente vai cair. Ele sabe que a gente vai errar. E ele não deixa de te amar 1 milímetro. E a dificuldade de amar o outro é essa. É tu olhar para o outro e eu olhar para o outro e pensar assim, esse outro que tá fazendo esse monte de coisa errada é filho de Deus que nem eu. Ai, inclusive, eu tenho Que muitas... é o mais difícil, eu digo por mim, é muito difícil. É desafiador. Eu tenho muitas amigas e clientes que eu recebo machucadas com igreja, no caso, não com igreja, porque igreja somos nós, né? Nós somos a igreja, nós somos o corpo que se movimenta em amor. Mas com lugares que foram e se machucaram com outras pessoas. E eu digo, tu só se magoou com pessoas porque o teu foco era pessoas. O foco não pode Sim. ser pessoas. É O teu foco tem que ser Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu percorri muitos caminhos. E eu já... espiritismo, respeito todos os caminhos. Todos. Todos os caminhos. Mas a única verdade é Jesus. Existem muitos caminhos, mas a verdade é só ele. E eu digo assim, ó, com propriedade, porque eu passei por várias. Sabe? Respeito todas. Mas o que realmente me curou e me transformou, e me transforma todos os dias, é Jesus. É o amor dele por nós. Gente, se tu consegue... eu digo assim, ó, gente, hoje de manhã eu chorava, sabe? E eu falava assim, às vezes eu não me sinto tão merecedora de Deus tá me entregando tanta coisa, sabe? Amém. Porque tá tudo aqui. E eu leio ali, eu escrevo e Deus fala comigo no versículo. Eu digo, gente, tá tão claro. Tá tão claro. E a minha oração, eu digo que Deus
tire os véus das pessoas, que elas consigam enxergar o que eu tô enxergando. Amém. Em nome de Jesus, sabe? Essa é a minha oração. E eu já vou atendendo a cliente ali, ó, profetizando, mentalizando que ela veja. E daí eu vou falando as coisas que vai vindo pra mim, porque a gente vai Amém. se despindo da carne e vai, né, vestindo o espírito, porque é aquela coisa da confusãozinha, né, que Sim. vai acontecendo até a Sim. gente ter mais clareza. E eu já vou profetizando, mentalizando que ela veja. E eu vou lavando a cabeça, mentalizando que ela veja, que ela veja, que ela veja, sabe? O que a gente vê. Porque não tem a arma mais poderosa que o cristão tem, é a oração, não tem, né? Amém. Não, e que nem eu digo assim, ó, ai, como eu queria que tu sentisse um pouquinho disso que eu sinto. Sim. E o Espírito Santo fala assim pra mim, ó, o Espírito Santo fala assim, ó, meu amor, tu já tá fazendo a tua parte. Tu já tá plantando a semente. Amém. Agora tu vai fazer uma oração pra essa pessoa, né, pra essa mulher ou pra esse amigo que chega lá pra nós, mentalizando, profetizando que essa pessoa veja o que tu tá vendo. E deu, Amém. e deixa que eu faço o resto. Amém. Faz a tua parte e eu faço o resto, sabe? Faz a Que tua parte e eu benção. faço o resto. Que Ai, é benção. incrível. Tu me empresta meu celular rapidinho? Eu vou... Olha como ele é lindo. Primeiro, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu acho que tu vai me deixar a liberdade de contar aqui. Com certeza. Ela me acordou, ela praticamente me acordou hoje de manhã, tá? Não, a Cris. A Cris, não, tu não, a Cris. A Cris praticamente me acordou hoje de manhã e não foi ela, foi o Espírito Santo que era pra ela estar aqui de qualquer jeito, enfim. Aí, Cris, estou eu lá fazendo meus devocionais e tudo mais, e ele que define, ele que decide. Ele sempre. E aí vem, olha só, vê se, ó, para ser bem específica, é 1 Coríntios 3,16. E daí eu tinha mais certeza ainda que era pra eu falar contigo, tá? Isso aqui foi antes de ti, eu tive que printar pra ver se eu vou ter que falar. Vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e do Espírito que habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, assim, pensa, ele vem tu, e daí eu disse, tá, ele tá falando que o nosso templo, nós somos o nosso templo. Uhum. A gente falou tantas vezes que as mulheres tinham que entender que nós somos o templo. A gente tem que se amar, a gente tem que se adorar, a gente tem que se amar. entender que nós temos que nos amar. Quanto mais a gente se ama, mais a gente ama. E amar o próximo, e amar o Exato. outro, o nosso coração. E daí eu venho ali. E daí eu, tá, 1 Coríntios, isso já de arrancada, assim, né? Está, Senhor, ok, eu entendi tudo, sabe? Porque é isso. É isso. Nós temos que aprender que nós somos o nosso primeiro templo, que nós temos que nos amar, que nós temos que amar o próximo, que a gente tem que amar a nossa irmã. O maior erro que a gente comete, a regra é básica e é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar, buscar o reino dos céus Amém. primeiro. Sim. Primeiro, porque Sim. eu vivo isso e é louco. Amém. Louco. Amém. Eu sempre digo, busque a Deus sobre todas as coisas. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sim. Quando a gente vive na luta, a gente tá achando que a gente consegue. A gente não consegue nada sozinho. Exatamente. E daí quando tu coloca Deus sobre todas as coisas, tu consegue, tudo vem. Tu não precisa lutar mais. A dor cai por terra, a ansiedade cai por terra, a depressão cai por É que nem diz terra. a sabedoria, né? Não busca sabedoria. A sabedoria de vocês, dessa era, é louca Tá pra virada. Deus. Não, ela tá virada de ponta Então, cabeça. assim, o teu corpo é teu templo. Se ame, se adore. Não busca essa sabedoria do tipo, a nossa aqui. Não, Busca a de a nossa Deus, tá a do errada. Espírito Santo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo Como tu, a ti mesmo. como a ti mesmo. Como é que o eu a vou ti amar mesmo o vem outro? antes do próximo. Claro, e como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? não tem Eu só como. posso te entregar o que eu tenho. Essa é a minha frase da vida, isso mesmo quando eu era secular, eu sempre falei, eu só posso te entregar o que eu tenho, eu só posso te dar amor se eu te amo, eu só posso te dar ódio se eu te odeio, eu só posso te dar carinho se eu tenho carinho de ti, eu não posso te dar o que eu não tenho. E eu só posso te dar o que eu tenho. Exato. Seja num relacionamento de homem e mulher, seja num relacionamento com filho, com amigo, não sei o quê. Então, nós somos templo, então a gente tem que cuidar desse templo, a gente tem que se amar. E de quando tu te ama, quando tu olha pra tua irmã e tu quer que ela se ame, aí tu vai ver que isso é verdade. Exato, perfeitamente, é isso aí. A minha luta é tão grande que eu queria que todas as Tá, mulheres se olha só, amassem. então a partir de hoje a gente não vai lutar mais. É verdade. Vamos falar assim, ó, Deus nos mostre. Amém. Mostra Como a mulher uma- que tu vai colocar a mulher que tu quer que eu ajude.
Amém. na minha frente, na Amém. minha vida. Porque é tão Porque tu é o dono bom, da minha é vida. tão bom ver, assim, É quando muito tu bom mesmo. vê transformada, se amando, se adorando, do jeitinho que quiser, cabelo curto, comprido, azul, rosa, roxo, loira, morena, só que tu te amar. E Te a amar. gente perdeu com essa história toda de nós nos colocarmos uma outra energia, a gente perdeu esse direito de se amar. Parece que quando tu te ama, tu te cuida, tu parece que tá te colocando num lugar pequeno, parece que tá te diminuindo, parece que tu tá te afastando. E não, eu não tô, porque Não é não é sobre pro isso. outro, tem que ser pra ti. Tem que ser pra É que nós. só te coloca nesse lugar se for pro outro, É, que não é a ideia, porque não na é a verdade ideia. é pra E ser às pra ti. vezes as clientes falam assim, ó. Ai, porque o meu marido não quer que eu corte o meu cabelo. Tá, mas do cabelo não tá na cabeça do teu marido, tá na tua cabeça. Como tu gostaria de se sentir bem? Ah, eu gostaria de me sentir com o cabelo mais curto. Sim. Então faz isso por ti. Porque se ele te ama, ele vai te amar de qualquer Porque jeito. mulher tem necessidade de E se abre mudar, né? aprovação. Cor, Não, tamanho, e corte. é aquela necessidade de aprovação, sabe, Fê? Sim. Que não Sim. precisa, porque Sim. quando tu tá dizendo sim pro outro, tu tá dizendo não pra ti. Sim. Daí tu não tá vivendo um corte Frustrado, mais curto as daqui a pouco, dores. porque o outro não quer que tu faça isso. Sim. Maior verdade. E a gente Daí eu faz digo isso assim, desde tá, fala pequeno. assim ó, pro teu marido, tu quer um cabelo comprido? Deixa o teu crescer. Aham, mas Eu é, brinco com a situação porque chega a ser mas engraçado, né? mas é. E daí falam que nós cristãs somos tão, a gente é tão, né, que é tão no mundo machista, que nós somos oprimidas, que não sei o que. Não, mas não é. Ninguém pede para oprimir ninguém. Ninguém pede. E isso aí é bem assim, o homem que é homem, que ele tem certeza do que ele quer, que é homem, que ele está na qualidade dele de homem, de provedor, que ama, que cuida, aquela mulher que ele escolheu para ter na vida dele, ele vai amar ela De até qualquer careca, doente, feliz, sorridente, magra, gorda, alta, baixa, com roupa tal, com roupa não tal, do jeito que ela quiser estar, porque ele ama ela. Ele, assim, uma coisa que nós aprendemos, que eu tenho aprendido, é assim, que eu coloquei muito firmemente na minha cabeça, e que eu tenho muito forte comigo. E semana que vem nós vamos continuar a partir daí. Tá. Olha só, vamos até focar. Que o homem, tu tem que buscar um marido, um namorado, enfim, mas um namorado para se tornar teu marido, que ame a igreja, que te ame como Deus amou a igreja. Exato, perfeito. Quando ele te amar, como Deus amou a igreja, como Jesus amou a igreja, quando ele amar Deus acima de qualquer coisa, ele tem que amar Deus acima de qualquer coisa. Para começar, ele tem que amar Deus acima de qualquer coisa. Isso aí. Tu nunca vai ser maior do que o amor dele a Deus. O dia que ele te colocar maior, daí já perdeu também. Porque ele tem que amar a ti como Jesus amou a igreja. Ele tem que ter os mesmos princípios que Jesus teve com a igreja, com nós, que foi se sacrificar, foi nos amar acima de qualquer coisa. Quando ele te amar assim, aí acabou. Mas isso aí vai dar um baita de um assunto, porque vou deixar pra depois, Mas eu acho pra que gente falar sobre isso, porque é bem interessante. Até como eu conheci o meu marido, né, o Lucas, foi exatamente mentalizando o merecimento, Amém. mentalizando a pessoa que eu queria atrair pra minha vida. Amém. E como a nossa cura, ela tá totalmente ligada àquilo que a gente merece receber. Porque às vezes a gente acha que não merece receber um cara legal e Sim. aparece qualquer porcaria pra gente, né? Sim. E daí Não- tu fica se machucando com vários. Aquela história tu não dos sabe. sims que não devem vir. Exato. Ao que nem, eu vejo que muito. E os homens seculares e até os cristãos, às vezes recém-convertidos, e homem errado ou certo tem em todos os lugares. Exato. Também nos seculares tem Uhum. muito perfeitos, enfim. Ele achar que ele não tem que ter compromisso. Ou uma frase que eu ouvi um dia que eu achei assim absurda foi: ai, vamos nos ver, não sei o que, uma pessoa dizendo assim: ai, vamos nos ver, não sei o que, só que sem compromisso, tá? Aí eu fiquei olhando, sabe quando tu ouve aquilo de pra ser com compromisso, tem que ter compromisso, né, na minha vida, acho que é mais ou menos assim. E quando já vem com isso, se a pessoa não quer compromisso pra sair pra jantar contigo, ele já vem dizendo sem compromisso, tá? Não tem compromisso nenhum com nada, nem contigo, nem com ninguém. Nem com ninguém. Exatamente, concordo. Até porque se ele tem compromisso com Deus, se ele tá te olhando com os olhos que ele deveria te olhar, a primeira coisa que ele vai querer é te olhar com olhos de não, eu estou saindo com essa pessoa para eu ter algum tipo de compromisso.
né? Exato. E não é. Então, assim, tem que aprender, a gente tem que aprender. Nós cristãs, eu não sei se tu concorda comigo, eu acho assim, que a gente não tem que sair namorando por aí. Mas eu acho que a gente tem que aprender a ter amizade com os homens, principalmente, sem ter compromisso, literalmente. E daí tu fica pensando assim, eu acho muito certo. Ou quando alguém vem me falar, mas eu tô só ficando, mas não sei o quê. Gente, não dá para deixar isso acontecer. Tudo é porta, né? Uhum. E acho que assim, se tu deixa uma pessoa vir e te colocar numa posição, isso até os seculares falam, né? Os bruxão do amor, tudo falam. Não deixar o cara te colocar numa posição de tu é um objeto, tu é uma pessoa. Não, vai sair com outra então, não comigo. Posicionamento. Eu Tu não quero sabe que isso, por uma... que que eu vou dizer? Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender, eu acho, a ser amigas dos homens, se tu tem algum interesse naquela pessoa. Não ter nenhum tipo de compromisso, literalmente. E não deixar que essa pessoa te coloque numa posição de compromisso. Exato. Porque eles adoram, principalmente os seculares. E eu, como eu digo, não importa secular ou cristão. Os homens adoram essa história do ficando. Que é bonito pra eles, porque daí eles estão ficando contigo com mais 5 e eles te deixam de ir achando que tu tá ficando só com ele. E tu fica só com ele, né? E Exato. Mas né? a maioria não tem nem consciência do que acontece no mundo espiritual. Sim, o quanto E isso é ruim. é muito sério. É triste. Meu Deus, é muito sério. Gente, foi comprovado medicamente, assim, eu não sei nem, sabe, de uma forma... Cientificamente. Uhum. Então vamos tirar, assim, toda aquela história de cristão, tira a Bíblia, esquece Bíblia, vamos fingir que não existe Bíblia. Fica, não sei quantos dias, a energia da pessoa dentro de Não, mas ti. energeticamente isso existe. É 6 meses que fica reverberando no corpo a energia, porque a mulher, ela é a porta de entrada, ela tá recebendo uma energia. Sim. Se o cara tá com uma carga energética péssima de vários E ainda relacionamentos, pegou de várias outras pessoas, sabe ele vai quantas depositar vezes? essa energia em ti. Claro. E ela vai ficar reverberando em ti. Uhum. E depois que eu entendi isso, e eu estudei também isso, e eu comecei a comentar com algumas amigas, elas falavam, bah, faz todo sentido, porque eu tava me relacionando com o cara, e depois, sempre que eu me relacionava com o cara, eu ficava baixa autoestima, uma coisa ruim. Era lindo na hora, porque o pecado é gostoso, é lindo, hora, né? Maravilhoso. O tesão ele daí passa, né? Uhum. E daí depois? Por que não? E aí é que tá. Falou a melhor frase do mundo. E a frase... Gente, pelo amor de Deus, leve isso pra vida de vocês. Exato. Tesão daí passa. Vontade daí passa. Pelo amor de Deus. É o que Deus fala pra mim sobre o jejum. De vocês por causa disso. O que eu falo, assim, que eu tenho tentado levar pra minha vida. Vamos ser amigas, se tu tem algum tipo de interesse por aquela pessoa, sem interesse nenhum, deixar aquela pessoa não invada a tua vida, o teu corpo, as tuas coisas. Porque se tu vê que vai vir pra um lado ruim, tu nem criou nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de compromisso. Exato. Né? Daí, porque senão é só pra se machucar, é só pra se judiar, de graça. Tu sabe, Fê, que eu falo pras minhas amigas e clientes que eu venho atendendo, assim, e eu compartilho muito dos meus conhecimentos, das coisas que eu acesso, sabe? A sabedoria que ela vem do alto. E ela tá acessível a todos nós. De todos os órgãos que a gente precisa guardar e preservar, são os que é um, né? A nossa boca, que é um só. A gente tem que cuidar o que a gente fala, como a gente tava falando antes, né? Tem que cuidar muito o que a gente fala, porque vai acontecer. Né? Vai acontecer. Amém. Né? O nosso coração. Tem que cuidar muito do nosso coração, porque ele bombeia o sangue para todo o corpo, né? A água. Sim. Então, a gente tem que cuidar o que a gente guarda no nosso coração, porque tudo que a gente guarda no nosso coração vai mandar para as nossas células, para o nosso corpo, para nossa energia, para o nosso espírito, enfim, tudo. E a nossa genitária. A gente precisa guardar a nossa genitária. Sim. É o jejum, né? Sim. E entregar só pra quem realmente vale a pena ser entregue. Sim. E eu digo pras minhas amigas, se o cara vai gostar de ti, ele não vai gostar de ti por causa de um sexo bem feito. Ele vai gostar de ti pela mulher que tu é. Sim. Sabe? O posicionamento que tu traz. Eu escuto isso dos nossos amigos. Sabe? O que acontece? A mulher, ela perdeu o seu valor. Ela acha que posicionamento, o empoderamento é botar os peitos de fora numa festa, passar no chão e sair para um motel depois de uma festa. Não é isso, empoderamento. Que é um lugar podre. Podre. Né? Podre. E daí o que acontece? Daí faz tudo isso. Depois no outro dia, né, a gente sabe o que acontece. A energia vai no pé, tu sente um estado... pra caramba. Fica mal. E as cicatrizes começam. As cicatrizes começam. Exatamente. E daí se depois ela não consegue se amar,
A culpa daí, porque a fulana tá assim, mas a culpa é dela, porque ela não sei o quê. Não, não é que não existe Não é culpado ou culpa. falta de Não culpa, é. mas é as energias que as pessoas vão depositando, as crenças que as pessoas vão colocando na cabeça que aquilo é certo, que aquilo é o correto. Ah, mas eu li, a fulana falou que não tem problema. Ah, mas ter mais de uma Meu pessoa se corpo, relaciona. minhas regras, Exato. meu corpo. Cara, quando vocês aprenderem que o teu corpo é templo. Templo. A gente não tem que. Eu sinceramente já falei isso várias vezes, tá? Eu viveria tranquilamente como era antigamente, aquela história assim: casou com o primeiro e único, e tu casa, casamento arranjadinho ali, tudo direitinho. De boaça. E daí Isso desde antigamente. E as mulheres falam assim Antes pra de ser mim, ó, tá, cristã. mas como é que eu vou conhecer o cara e vou conversar com ele, não vou transar com ele, como é que eu vou saber se ele é bom de cama? Meu amor, tudo se aprende. Primeiro tu tem que conhecer a pessoa e na essência dela tu se apaixonar e todas as outras coisas vão se desenvolvendo com o Sim. tempo, né? Sim. Não tem, as prioridades elas precisam ser transformadas dentro Sim. da gente, sabe? A Sim. prioridade é o quê? É se conectar. Sim. Conectar a nossa essência, o que Sim. aquela pessoa tem de valores. Os valores, eles precisam estar alinhados. Tu quer um cara que te respeita? Te dá o respeito. Que é o que os nossos amigos falam, os nossos amigos solteiros falam, sabe? Uhum. As mulheres estão masculinizadas. Sim. Eu Elas não que consigo- vêm à frente, Elas que fazem a frente. convidam. Os nossos amigos falam, eu não consigo fazer a frente, porque as mulheres fazem a frente por Sim. mim. Ah, mas daí as mulheres, a gente escuta os dois lados, né? Uhum. Ah, mas se eu não fizer, o cara não faz. Então, com sabedoria, tu traz pra ele o que ele precisa E fazer. outra, se Não for pra- faz o que ele tem que fazer. Não, e sem contar que se ele for para ser, se for correto pra ti, tu não vai precisar fazer nada. Exatamente. Eu tenho isso comigo a vida inteira. Se ele for correto pra ti, tu não vai precisar fazer nada. Os valores alinhados. Tu não vai precisar correr atrás dele, tu não vai precisar obrigar ele. Entendeu? Tu não vai precisar Mas- tentar desesperar. Eu vou falar uma coisa que eu não, é muito pano pra manga, por isso que semana que vem a gente vai continuar. Porque assim, ó, os homens estão realmente assustados. Sim. Eu digo pra vocês, gurias, eu tenho amigos, conhecidos principalmente da igreja, eles estão apavorados com o desespero das gurias dando em cima. Aham. Gente, a gente vai pra igreja pra orar, a gente vai pra outras coisas, a gente não vai lá pra isso, pra namorar e pra Mas ficar é que é uma. desesperada. Não, Fê, é que é uma falta de consciência, sabe? Porque a gente foi ensinado que a gente tem que buscar homens, no caso, as mulheres, né? Falando de nós. Porque os homens são muito demorados, porque se depender deles é devagar, já estamos fazendo tudo errado. Já tá fazendo errado? Já tá com energia ruim, é. porque ele já tá colocando que o homem faz tudo errado, que ele demora, que ele não faz, que se depender dele, que babibi, já coloca ele lá embaixo, lá no feminino total. Daí tu quer o que dele? É. Quer que ele seja homem como? Nunca. Não vai ser, não tem como. Não, um homem pra estar do teu lado, ele tem que ser homem, ele tem que ser provedor, ele tem que te amar, ele tem, é aquela frasezinha, ele tem que te amar como Jesus amou a igreja. E daí Acabou. eu escuto, mas se eu não fizer, ele não faz, meu amor. Deixa ele fazer mesmo que erre. Exatamente. E tá tudo certo. Exatamente. Ou ele não é pra ti. Ou ele Que é pra Deus ti. vai fazer a coisa certinha do jeito que for, quando for. Tu vai te separar, vai casar, vai não sei o quê. E se aquela pessoa Deus escolheu pra ti, vai ser tua de qualquer jeito. Exatamente, quando vem uma cliente não e ela precisa fala, uma amiga ser- assim, ó, ai, acabou meu relacionamento com fulano, daí eu falo assim, ó, tá, mas o que aconteceu? Ah, foi isso, isso, isso. Então tu teve um livramento. Tu não merece esse tipo de homem pra tua vida. Agora tu te curou, tu aprendeu com isso que aconteceu. O que tu não quer no próximo relacionamento? Sim. Ah, eu não quero um homem assim, assim, assim. Escreve. Uhum. E tira Escreve. isso de ti, não fica Eu buscando não quero erro, né? isso, eu quero isso. Amém. E dentro disso, tu procura te perguntar a pergunta. E também se cuidar, né? Se Cuidar do teu valorizar, coração, cuidar se do teu corpo. valorizar. Não, uma pessoa vem e diz, porque eu quero fazer tal coisa, porque eu quero que tu faça isso, porque eu quero que tu faça aquilo. Se tu tá de acordo, se tu também quer, ninguém tá julgando, faz, né? Exato. Mas se vai te doer, se vai te machucar, se não é o que tu espera, se não é o que tu quer, não faça, aquilo vai te machucar. Vai te machucar. Eu tô dizendo que vai machucar. Porque eu sei que vai. A gente sabe que vai. Sabe? Todas nós sabemos. Eu sei, tu sabe, todas nós sabemos, a Cris sabe. Vai machucar. Se Não, tu e fizer eu uma coisa que escutei tu não um- quer, vai machucar. E daí eu escutei algo assim num aniversário, esses dias, da menina, porque eu acho, não sei o que, eu acho que ele pensa, amor, marca um encontro com ele, um café e fala o que tu tá pensando. Ele precisa de clareza, o homem precisa de clareza. Olha só, eu quero isso, isso e isso. Eu não Mas estou satisfeita não se com isso, coloque na isso e posição isso. de dizer, ditar a regra, né?
Tu não tem que ditar regra nenhuma, mas tu tem que dizer o que tu sente, porque no achômetro... Ah, qual faculdade tu fez? Achou. Eu acho que ele pensa isso. Eu acho que ele pensa aquilo. Meu amor, se tu não falar o que tu pensa, o que tu tá sentindo do relacionamento, ele não vai saber. Não tem como ele saber. Sim. Tu tem que falar, sabe? E é o que eu trabalho no meu relacionamento. Ah, eu acho que ele pensa isso. Não, eu tenho que falar o que eu tô sentindo no meu coração. Com leveza, né? Mulheres, com leveza, sem mandar. Porque quando a gente manda muito, a gente acaba distanciando o homem da gente. E a gente se coloca na posição que nós não estamos, né? De mãe, a gente não tem né? que mandar A gente nada. não é mãe, né? Não, a gente não é mãe, a gente não é chefe, a gente não é o amigo do futebol, né? Eu não sou homem pra eu estar no pé da igualdade e estar mandando em ninguém. Né? Com sabedoria, olha só, não me senti à vontade com isso que aconteceu. Com essa tua fala, com essa tua mensagem do WhatsApp, porque as pessoas agora resolvem tudo no WhatsApp. Sim. Eu digo, gente, não. Começam relacionamentos, terminam relacionamentos. Não. Né? Que Fazem isso? muita coisa errada no WhatsApp. E daí, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas tu tem que me ver pra falar. Sim, eu preciso te ver pra falar. Eu preciso te ver pra avaliar, eu preciso te ver pra gente se conectar. A gente precisa se ver pra interagir. Eu olhar no teu olho e conseguir sentir o que tá acontecendo com a tua vida, o que tá acontecendo contigo, pra gente conseguir resolver. Mas sabe, Cris, uma coisa que, vendo isso, eu acho que assim, quando o homem, se algum homem for nos assistir, nos corrijam se nós estivermos erradas. Mas acho que quando o homem, pelo pouquinho assim que eu entendo, bem pouco, acho que quando ele já tá fugindo disso, já é uma resposta. Ele não quer TV. Eu falo uma coisa, eu não sei, eu ouvi de um homem isso, tá? Não lembro qual é o homem, mas eu ouvi de um homem. Não há força da natureza que seja igual a um homem quando ele tá interessado a ti. Não ele existe, atravessa mares, oceanos, ele arranja tempo, tudo. Não existe força da natureza que se compare a um homem interessado. Verdade. E também não existe água parada que não se compare a um homem que não está interessado. Exatamente. A gente E também tem um pouco do medo. É que tem várias coisas, né? E daí fica aquele conflito de pensamentos. Porque eu falo das minhas experiências, né? Eu nunca falo das experiências dos outros. A minha experiência com o meu marido, no primeiro momento que eu falei pra ele o que eu queria, ele se assustou. Tá brincando. Sim, medo, né? Porque eles têm medo. Nós temos medo realmente, sabe? Tá que a gente tem um relacionamento igual os nossos pais tiveram. Sim. A história das hereditariedades, Exato. né? A gente tem realmente um receio. Só que o que a gente vai fazer pra não ser assim? A gente tá disposto, né, a se tornar pessoas melhores todos os dias? E daí a história do julgo desigual e igual, né? Vocês, graças a Deus, Deus proveu. Mas pra tu ver como é, Deus sabe quem ele vai unir. Daí tu senta a conversa e aí Deus resolve. Entendeu? Ele entra na conversa e ele resolve. Exato. Entendeu? É diferente, às vezes tu tá tentando no erro e daí tu vê que não importa, não tem Deus ali, o erro não sai, né? Não sai. Eu vou te dizer assim, olha, a gente começa a falar em relacionamento e vai ficar pra semana que vem essa coisinha aí. Porque houveram várias coisas que eu tenho aprendido na igreja, que eu tenho levado pra minha vida, e levar isso está sendo muito bom. Que é essas coisas todas que o pastor fala, essa frase de esse homem tem que te amar como Jesus amou a igreja. A força, não existe homem não existe força da natureza que se compare a um homem interessado. Tudo que tu liga, pra estar ligado no céu, só ligando na terra. Tem um exemplo total. E se tu tem coragem de levar essa mulher pra cama, frases do pastor Douglas, se tu tem coragem de levar essa mulher pra cama, tem a coragem de levar essa mulher pro altar. A gente fala isso, eu e o Lucas. Quando a gente tem a oportunidade, porque foi uma transformação que aconteceu na nossa vida, olha só, tu tem que deixar a meninice, né, a garotice, e assumir esse relacionamento. Então, são coisas que são necessárias, né, pra gente. Eu acho que quando nós colocamos isso muito forte na nossa vida, naturalmente isso já vai selecionando. Exato. Porque quem não é desse jeito, quem não é homem, quem não tem hombridade, quem não tem aquela atitude, né, viril, já vai segregando, já vai separando, né? Porque ele não quer nada com nada, ele não tá afim de ti, aí ele já vai segregando. E tu vai te machucando menos, vai doendo menos, Que a ideia é essa, que nós somos filhas de Deus. Nós ganhamos uma paternidade maravilhosa. Se Deus cuida de nós, se Jesus morreu por nós, como é que tu vai aceitar qualquer coisa? Não tem como. Impossível. Sabe?
Como é que a gente Não. vai aceitar qualquer coisa na Não nossa dá. vida, qualquer dor, que qualquer pessoa... Como é que eu ouvi de uma agora, um comedor de feijão com arroz vai te machucar? Né? Eu acho que eu tava contigo, né, Vidinha? Um comedor de feijão com arroz vai te machucar? Não, né? Não, né? Exato. Então, se Jesus morreu por ti, por mim, por todos nós, quem crê e quem não crê, quem estiver assistindo, creia ou não em Jesus, seja de qualquer religião, ele morreu por ti também. Morreu por todos nós. Exatamente. Como é que tu vai deixar um comedor de arroz com feijão te machucar? Não. E tu sabe que Deus fala muito, ele grita no meu coração, ele fala, eu tô cansado de ver as minhas filhas sofrerem, eu não aguento Porque a gente é mais. muito coração, a gente sente, fica muito, machucado. E daí tu fica com raiva, às vezes, de uma guria que tá namorando o cara que te enrolou lá não sei quanto tempo. De graça, a guria não tem culpa nenhuma, ela nem sabia que aquele fulaninho tava te enrolando. Exatamente. E daí começa, sabe, aquelas coisas, e daí às vezes tu vai criando desamores ou desafetos ou coisas, sentimentos ruins no teu coração por pessoas que às vezes nem não tem culpa de nada. Ou às vezes a pessoa sabe ou não sabe, mas o relacionamento era teu com o fulano. Exatamente. A ciclana não tem culpa. Exatamente. A tua insegurança, às vezes daí a gente vai ficando insegura, porque tu foi trocada pela fulana, porque tu foi trocada pela ciclana, porque não sei o quê. Aí vem as inseguranças, as dores, as cicatrizes, né? Exatamente, mas vem um pouquinho também aquilo que o pastor Douglas falou ontem na igreja, da autorresponsabilidade, né? Sim, a gente Nós tem somos responsáveis. Cara, se não tá dando certo as coisas que eu tô fazendo, o que eu não estou fazendo para Mas que é que a gente aconteça? demora pra enxergar, Cris. A consciência? A gente demora, ainda mais quando a gente entra na igreja, pega uma guria de 18, 20 anos, tá? Que ela tá louca pra namorar, e ela tá na igreja faz uns 2 anos, ela ainda não namorou. Ela tá meio assim. Pega uma moça de mais ou menos uns 30 anos e ela também tá solteira e ela entra na igreja, ela entendeu? Ela não consegue ter ainda essa consciência emocional sozinha. Por isso que ela precisa que a gente ajude ela. E Graças vamos, a Deus. né? Amém. Que Deus Em nome de abençoe. Jesus. Amém! Amém, glória a Deus! Até semana que vem. Semana que vem vão estar aqui de novo. E vocês vão ver mais. Daí nós vamos entrar mais em relacionamento e continuar ajudando e defendendo essas mulheres, né? Amém. Como um dia, graças a Deus, Deus nos defendeu, né? E como a gente, Exatamente. graças a Deus, está aprendendo a se Todos defender. os dias. Tu, graças a Deus, tem me ensinado muito, principalmente com a história da profetização, a falar, A palavra e ter tem calma e ter. Muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe, ilumine, Amém. que a tua semana seja maravilhosa. A semana A de todos nós. você seja incrível. Amém a E vai todos ser. nós. Semana que vem vai estar aqui? Com certeza. Firme e né? forte? Firme e forte. Então tá. Venha. Obrigada, meus amores. Obrigada também. Vocês gostaram, minhas princesas lindas? Foi bom?